Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 26 de junho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, amém? Meus irmãos, eu estava registrando esse vídeo 2 dias atrás, antes de ontem, né? Eu registrei mais de 1 hora de áudio. Uma felicidade, né? Tava de noite, eu tava conseguindo, já era para esse vídeo estar postado. Aí tava calor, aqui tava de noite, eu tava com a cozinha fechada, porque não queria, né, fazer barulho, fazer bagunça, acordar os meninos. Mas tava um calorão aqui dentro e eu ficava toda hora, meu Deus, que calor, tem que arrumar um jeito de refrescar essa cozinha. Tem que arrumar um jeito de refrescar essa cozinha. Ah, não, peraí, deixa eu registrar mais um pouquinho. E ficava essa murrinha, né, tem que refrescar a cozinha, deixa eu gravar mais um pouquinho. Nessa brincadeira eu cheguei mais ou menos a 1 hora de gravação, toda feliz, estava quase para acabar, faltava mais um pouco. Aí eu falei, bom, agora eu vou refrescar essa cozinha porque realmente eu não estou aguentando. Eu estava começando a entrar em estado de ansiedade porque aquele calorão, né? Aí eu fui para pôr pausa no áudio. Quando eu olhei, eu gravo num telefone, esses vídeos aqui do YouTube, eu gravo num aparelhinho telefônico que eu tenho, que o microfone é bom, que o registrador dele é muito bom. E vocês veem que a voz sai bem limpa, né? Aí quando eu fui olhar, gente, eu não tinha colocado o telefone para gravar. Eu tinha perdido mais de 1 hora de áudio. Eu fiquei tão triste, tão decepcionada, e eu já estava começando a ficar com sono. Falei, sabe, quer saber? Eu vou deitar e vou dormir. Aí foi aonde eu fui pro lado de fora aqui do quintal um pouquinho. E aí eu olhei pro céu, tava um céu tão bonito naquela noite. Tava um céu esplêndido mesmo, um brilho, e ele tava bem escuro. Aí eu dei de cara com uma estrela que não é normal aparecer. Tava enorme. E aí no dia seguinte eu achei um vídeo falando que aquela estrela seria o Júpiter, visto de um modo bem perto da Terra, como quase nunca se vê ou nunca se viu. Um negócio assim. Querendo ou não, eu falei, Senhor, é mais um sinal no céu, para a honra e glória do Senhor, porque tudo que é diverso, tudo que aparece, pelo menos eu tento ligar isso com sinais. Eu deitei e fui dormir. Ontem passei durante o dia, meus filhos estão de férias, está difícil para mim, agora estão ali na sala vendo um pouquinho de televisão. Eu falei para eles que eu tenho que gravar um vídeo, são 9h20 da manhã. E eu tô levando assim, se tiver algum ruído de fundo, eles lá que estão vendo a televisão, ficam o dia inteiro dentro de casa, a gente não sabe o que fazer. E eu tô meio acuada com esses meninos, a gente mora num apartamento, no 4º andar. Eu tenho uma varandinha boa de fora, mas por mais que tenha esse espaço externo, criança, dependendo do que vai fazer, quer correr, quer jogar bola, quer fazer alguma coisa, né? Mas eu não tô podendo, meus irmãos, eu não tô podendo liberar eles para correr lá fora, onde poderia, porque minha vida não tá nada fácil aqui na Itália esse tempo. Mas o Senhor é grande, é justo, Ele sabe de todas as coisas. Quando eu posso, eu pego eles, levo pra praia, deixo eles brincar e eles se divertem, né? É o que importa. Bom, e mais uma vez, né? É sempre debaixo de certos sacrifícios que a gente faz certas coisas. E nesse momento, trazer esse estudo para vocês é em cima de um certo sacrifício para eles, né? Eu tenho que pensar neles, tenho que pensar no estudo. Às vezes a minha mente esvaga um pouco porque eu fico preocupada. Talvez eu vou pôr algumas pausas nesse vídeo, mas vamos tentar, meus irmãos, estudar a palavra de Deus, amém? Então tá, vamos começar. Bom, meus irmãos, então hoje do que se trata o nosso estudo? Esse estudo que nós vamos estar conversando sobre ele hoje, eu acredito que ele é muito importante a nível de consciência, de sabedoria para nós. Sabe, a Bíblia, meus irmãos, quanto mais a gente entende o mecanismo do mundo espiritual, as engrenagens, quanto mais a gente conhece aquilo que a palavra nos ensina sobre o mundo espiritual, mais a gente sabe lidar no mundo físico. Isso significa que a gente passa 100% bem em tudo, então todos os problemas vão desaparecer, todas as coisas vão sumir? Absolutamente não. Eu mesma estou passando meus momentos difíceis aqui nesses dias. Estou procurando fazer a minha parte, estou procurando
ser o mais natural possível, estou lutando, porém tem a parte que me bloqueia, entendeu? No sentido que nem tudo funciona, nem tudo dá certo. Às vezes você tem um vizinho que a vida dele é te infernizar, bota a música alta, faz, às vezes quando vai mexer de fora na rua, tem que quebrar suas coisas, jogar água no seu quintal, né? Às vezes os filhos dele vão brincar, joga bola no seu quintal. Às vezes é aquele vizinho que te insulta, às vezes é aquele vizinho que fica querendo caso com você com coisas inimagináveis, né? Então você no final da situação tem uma vida insuportável e você sonha em sair daí onde você mora, porque o seu vizinho faz da tua vida um verdadeiro inferno. E aí você tenta fazer o seu melhor, você tenta fazer o seu tudo que você puder fazer para estar em paz, você faz, mas mesmo assim essa pessoa te persegue. Eu estava ontem à noite, não vou entrar muito em detalhes não, tá? Podem ficar tranquilos. Ontem à noite eu estava refletindo, né? Algumas coisas que ocorreram na minha vida, nesses anos que eu moro aqui na Itália. E eu estava orando, conversando com Deus, meu pai, meu amigo. E eu cheguei a uma conclusão, porque a gente vai lembrando algumas coisas, né? Vai lembrando alguns pontos. E eu cheguei à conclusão que várias vezes aqui que eu tive problema, né? Todas as que eu tive com a família de meu esposo, todas as vezes, das várias vezes que eu tive, é porque eu estava combatendo pelo que era justo, pelo que era correto, pelo que era certo. Mesmo quando eu estava dentro da minha casa, tranquila, levando a minha vida, alguém veio aqui dentro e parecendo que era tudo normal, que era tudo tranquilo, explodiu um problema. E eu sempre confrontando ou me defendendo em cima do que era correto. Então ontem eu falei uma coisa para Deus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que ele é o Senhor. E diante disso a Bíblia fala do julgamento. Todo mundo vai passar pelo julgamento. Cada ser humano que já nasceu e que nascerá e foi nascido, vivendo atualmente nessa terra, vai ter que ter um cara a cara com Deus. E a Bíblia conta que livros e livros e mais livros serão abertos. Um desses livros, meus irmãos, é a história da vida da pessoa. E vocês podem ter certeza que vai chegar um momento que certas coisas injustas vão ser colocadas e confrontadas ali no tribunal de Deus. E ali Deus vai levantar o porquê que certas coisas aconteceram. Às vezes hoje você combate com um vizinho, com um parente, com um amigo de trabalho ou inimigo, né? E você talvez fala, Ana Paula, mas essa pessoa é injusta comigo sempre. Ela é sempre injusta comigo. E não tem como, a gente, assim, a coisa tá na cara, mas assim, de pirraça, ela tem que ter razão sempre. Pode ter certeza que Deus um dia vai ter que pôr isso, vai lavar esses pratos com essas pessoas. A Bíblia fala inclusive do tribunal de Cristo. Então não é só quem não é salvo que vai ter que passar pelo crivo de Deus. A Bíblia diz que muitos vão ser expostos às suas vergonhas. Sabe, o único que pode nos vestir de justiça é Cristo. É por isso que quando a gente peca, que quando a gente erra, a gente tem que correr e pedir perdão a Deus e procurar resolver a coisa. E se colocar completamente debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Porque assim ele vai lavar multidões de pecados. Porque, meus irmãos, se vocês pararem para analisar comigo, cada um de nós, desde quando nascemos e passamos a ter uma certa consciência, né? Até o final, nós temos realmente multidões de pecados. Parece que o povo judeu fala, né, que até 7 vezes por dia uma pessoa peca. E quem faz assim ainda é bom. Tem um negócio assim, eu não lembro onde é que eu vi isso, mas existe uma conversa dessa, né? Às vezes a gente peca no pensar, a gente peca no agir, a gente pega em várias atitudes, né? E se você tiver uma pessoa séria, madura, com a qual você pode até confessar o pecado, é a melhor coisa a se fazer. Se você tiver uma pessoa que você sabe que aquela pessoa não vai te julgar, não vai, talvez ela vai te confrontar para você conseguir amadurecer na situação, mas ela não vai te julgar, ela não vai virar a cara para você quando você confessar tal pecado, vá até essa pessoa e confesse.
coloque para fora, sabe? Seja diante de Deus, faça dessa pessoa testemunho que você foi e colocou a situação. Meus irmãos, quando a gente começa como cristãos a entender que nós somos feitos de uma carne que é pecaminosa, porque o nosso corpo de carne físico é pecador e será até o final. O apóstolo Paulo disse: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Acho que foi Paulo que falou isso. Carne e sangue não pode herdar. Sabe por quê? Porque carne e sangue é caído, é a casa velha, é o corpo do pecado. É por isso que a palavra de Deus diz que o corruptível será transformado em incorruptível. Nós somos corruptos, quebráveis, influenciáveis. Às vezes a gente está assim, até na distração, a gente tem uma expressão que se usa, né? O songamonga. Quantas vezes nós somos songamonga? Nós somos bobões. Ainda ontem eu cometi um pecado. Eu cometi um pecado ontem, que eu não devia ter falado uma coisa ontem com uma amiga minha. Eu comentei um negócio que eu fiquei sabendo com ela. E depois eu falei, meu Deus, olha aí a tropeção. Aí, conversando com uma irmã em Cristo, eu falei, minha irmã, eu tenho que confessar um pecado. Eu quero falar isso pra você. E aí eu contei a história pra ela, contei tudo que aconteceu. Foi uma besteira. Mas eu tenho consciência que até o que parece besteira aos meus olhos, diante dos olhos de Deus, é sério. Sabe, meus irmãos? Então, assim, a gente tem que combater. Então, esse corpo físico, ele não vai herdar o céu, mas ele vai ser transformado num chamado corpo de glória. Carne e sangue será? A Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, o corpo que hoje é de carne e de sangue será transformado num outro tipo de corpo. E será esse corpo chamado corpo glorioso, corpo eterno, corpo que não precisa das coisas básicas de vida que nós precisamos hoje: dormir, comer, beber água, respirar. É um corpo que ele é além disso, ele vai muito além de tudo isso. Vai ser liberada totalmente a nossa mente, todo o nosso coração será liberado e toda a potencialidade que nós temos dentro do que Deus criou, a máquina chamada ser humano, segundo a imagem de Deus, vai ser uma coisa gloriosa. Então, a gente entendendo todas essas coisas, a gente vai buscando o passo certo para caminhar de vida. E hoje eu vou trazer um estudo para os irmãos que casa com essa parte homem, influência espiritual na vida dele. Amém? Hoje eu vou estar tratando aqui com vocês dos demônios. Quem são os demônios? Qual é o comportamento deles? Onde eles estão morando? De onde eles vieram? Então, assim, tudo que eu encontrei, eu vou estar trazendo. Eu peguei aqui algumas referências bíblicas, vou ler bastante coisa, para a gente estar entendendo o que esses seres espirituais ou espíritos imundos, a Bíblia chama eles de espírito imundo. Imundo por quê? Porque é sujo. Uma coisa imunda, repulsa diante de Deus. Os espíritos imundos são repulsas diante de Deus. Deus, ele não aceita os espíritos imundos, porque não vieram dele, não é algo que ele criou, não é algo que ele planejou, entendeu? É algo que foi criado debaixo do pecado, debaixo da rebeldia, debaixo da desobediência. E eles vagam pela terra, eles estão aí, tá bom? Então nós vamos hoje trabalhar esse assunto, entender bastante coisa, compreender algumas coisas, e daí eu espero que isso possa ser bênção na tua vida mais uma vez. Então, meus irmãos, eu não vou mais enrolar não, porque tem gente que fica nervoso comigo, né? Quando eu entro na introdução, bato um papinho com os irmãos, tem gente que fica com raiva de mim, vai direto ao ponto, oxi. Mas, gente, eu sou assim, essa é a minha natureza, né? Eu gosto de bater um papinho com os irmãos, né? De vez em quando. Já pensou se eu já entrasse aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é dia 26 de junho de 2019, hoje nós vamos estudar quem são os demônios. E quem são eles? Aí começa. Pode até ser uma coisa mais direta, mas, bom, são 14 minutos, ok. Quem são os demônios? Basicamente, a resposta é que eles são espíritos. Então, os demônios não têm um corpo físico, ok? Eles são espíritos. Qual é o comportamento deles?
Lá no livro de Mateus, capítulo 12, do 43 em diante, fala: a estratégia de Satanás é o título na minha Bíblia. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O que acontecerá a essa geração perversa? Vão ser endemoniados. Em palavras curtas, são pessoas cheias de espíritos imundos que habitam nelas. Sabe por quê? Porque se eles encontram a casa vazia, esses espíritos imundos então passam a habitar nelas. Aí você fala, mas será, Ana Paula, que todo mundo que não é salvo em Cristo é endemoniado? Eu acredito, meus irmãos, que de um modo ou de outro, de certo modo, sim. Ou eles estão habitando na pessoa, ou eles vivem oprimindo a pessoa, mas de algum modo eles têm liberdade de agir na vida. Será que todas as pessoas que vivem na impiedade têm espíritos imundos que vão ser expulsos delas? Eu não sei dizer e não boto a mão no fogo para dizer que não nem que sim. Mas mano a mano que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê casos de pessoas que foram libertas de uma determinada enfermidade. Mas aí a Bíblia colega aquilo que Jesus expulsou o demônio e o paralítico passou a andar, o surdo passou a ouvir, o cego passou a ver. Aquela mulher que tinha não sei o que foi curada, o espírito imundo foi expulso. Então eu posso atribuir todas as doenças no corpo humano a espíritos imundos? Não, porque o nosso corpo é caído, é perecível, nós envelhecemos, nós acabamos, o mundo inteiro, até por si só, vai nos destruindo. É uma guerra biológica, né? Nós estamos respirando um ar sujo, nós estamos comendo comidas contaminadas, a água que a gente bebe não é de boa qualidade, a gente não dorme bem, a mídia em geral tem estressado o ser humano de todas as formas, a vida, você não pode descansar, você não tem direito às férias boas, é tudo corrido, é tudo dinheiro para pagar conta, pagar dívida, pagar cartão de crédito, é filho que não te obedece, é marido que te trata mal, é esposa que não te trata bem, é problema com sogra, é problema com cunhados, é problema com primo, com tio, com a avó, é problema no trabalho, é estresse para ir trabalhar, é estresse para resolver um documento que você tem que passar por uma burocracia que não acaba mais e por aí vai. Então nós já não temos qualidade de vida, literalmente falando. Porém, muitos casos de enfermidade são atribuídas a demônios, a espíritos imundos, ok? Uma coisa eu posso dizer tranquilamente para vocês, e isso eu posso dizer sem nenhum problema, garantido 100%. O ser humano que tem o Espírito Santo de Deus habitando nele é selado. Demônio, espírito imundo, nenhum pode entrar nessa pessoa. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, você pode ter certeza que se o Espírito Santo entrou e habita em você, você é selado. Nenhum espírito imundo pode entrar mais. A casa está limpa, perfumada, adornada e tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Então, não existe essa história de crente verdadeiro possuído por demônio. Se tem um crente, às vezes a pessoa está até na igreja, canta, participa e tal, e por um motivo de força maior ela cai endemoniada. O Espírito Santo ainda não está habitando nessa pessoa. Ainda não está habitando. Eu acredito que ele paira sobre a pessoa. E a pessoa está naquela luta. Mas o dia que ele entra dentro da pessoa, a Bíblia diz que ele sela. A Bíblia diz que aquele que é salvo verdadeiramente, ele é selado. Deus coloca o selo dele na pessoa. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Gente, não existe como o Espírito Santo dividiu uma habitação com um demônio, com um espírito imundo. A Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. Nós podemos errar, nós podemos tropeçar, nós podemos cair. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Mas o Espírito Santo não.
E se ele está dentro de uma pessoa, demônio nenhum pode entrar. Mas ele pode influenciar. Porque o que é o ser humano? É alma vivente, carne e o espírito humano, que foi despertado, se tornou nova criatura, nasceu de novo. Uma vez que o espírito humano é despertado e se torna nova criatura, o Espírito Santo se coloca lado a lado com o espírito do homem. É daí que a gente ouve a voz de Deus. Você escuta a voz de Deus através do teu espírito. O nosso espírito, ele não vê, ele não ouve nada do mundo físico próprio dito. No sentido que ele consegue... Não é que ele não vê e não ouve nada no mundo físico. Perdão, errei. O espírito humano, ele vê, ele ouve, ele percebe tudo do mundo espiritual. Desde o que Deus o permite perceber. A minha alma, ela não percebe o mundo espiritual. Mas o meu espírito, sim. Mas uma vez que o meu espírito percebe, ele passa para a minha alma o entendimento, para a minha psique, para o meu psicológico. É onde então eu concluo que eu ouvi a voz de Deus numa determinada situação. Você já ouviu histórias, inclusive a minha própria vida. Essas situações que você fala assim, eu tive uma experiência com Deus, eu vi Jesus, mas eu não sei qual é o rosto dele. É como se eu visse uma sombra colorida, né? No sentido que você vê um reflexo, mas você não vê com seus olhos. Ou então você fala assim, eu ouvi a voz de Deus, mas eu não ouvi com o meu ouvido, mas foi tão real que parece que eu quase que ouvi com o meu ouvido. Tudo isso, todos esses fenômenos acontecem no teu espírito. Deus comunica com o homem através do espírito. Inclusive a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer, quando eu consigo passar para a dimensão espiritual de adoração a Deus, eu consigo ter maior comunicação com Deus. Eu escuto mais o retorno de Deus. É claro que enquanto a gente estiver nesse mundo, o nosso desejo maior vai ser ter condição de ouvir Deus mais, né? Seria bom se o Jesus tivesse um WhatsApp, que você escreve para ele uma pergunta, depois de 2 minutos ele lê e responde. É tão bacana, né? Quando você tem um WhatsApp, você escreve para uma pessoa e ela rapidinho te retorna. Infelizmente, eu com o meu WhatsApp, tem muitas pessoas que eu consigo retornar no mesmo dia, mais ou menos na mesma hora, mas tem muitas que eu não consigo. Então, assim... Mas imagina se com Deus você escrevesse uma pergunta, Deus, olha, aconteceu isso e isso, o que eu tenho que fazer? Aí ele te retornasse uma resposta no WhatsApp e você ia viver aquilo ali convicto que é ele que está te mandando a resposta? Não ia ser bacana? Porém, a Bíblia nos diz que nós temos que viver pela fé. E tem um preço, meus irmãos, tem um preço viver pela fé. O preço de viver pela fé é se abastecer da palavra de Deus. Então a gente tem que ler Bíblia, a gente tem que orar pelos outros. E a gente tem que buscar a Deus com toda a nossa força. Mano a mano que a gente vai fazendo isso, a gente consegue ter mais comunhão com o Espírito Santo. Mas voltando ao assunto, para não desviar do tema, o Espírito Santo de Deus não divide casa com demônio. Então se você viu um crente endemoniado, pode ter certeza que ele não é convertido de verdade. É um grande simpatizante do Evangelho. Mas ele não foi liberto, convertido verdadeiramente. Porque conversão significa mudança de direção. Uma coisa é o crente converter verdadeiramente, ser selado pelo Espírito Santo e ainda pecar em algumas coisas. Mas ele mudou de direção. Então aí é a fraqueza da carne dele que está pecando. É onde Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Pobre, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? E Paulo fala muito disso na carta dos Romanos, Coríntios. Se você for ler nessas cartas, ele explica profundamente sobre esse lado do pecado do salvo, da pessoa que foi salva, lavada, remida pelo sangue de Jesus, ainda cair, ainda pecar, ainda se desviar por momentos dos caminhos do Senhor. Existe muito isso. Só que aí é a carne da pessoa que está fazendo. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo, vai combatendo e convencendo o pecado e do juízo. O que a Bíblia faz? Que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Então, o salvo em Jesus Cristo, ele vive isso.
O Espírito Santo confrontando a pessoa e a carne da pessoa confrontando o Espírito Santo. É uma luta, é um combatimento. Amém? Só que se a pessoa é de Deus, quem vence sempre é o Espírito Santo de Deus. Porque vai chegar um momento que a pessoa se sujeita à vontade de Deus, sempre. Mais cedo ou mais tarde ela vai ir e obedecer a Deus. Bom, mas quando o espírito imundo encontra a casa vazia, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Qual é esse caso aqui do espírito imundo que sai do homem? Por que ele vai sair? Ele sai porque ele quer? Será que uma vez que ele encontrou uma casa, um abrigo, onde ele tem uma chamada paz, ou pelo menos ele não é atormentado, será que ele simplesmente, vou sair, vou passear pela terra? Primeiro que ele vai por lugares áridos. O espírito imundo, aonde ele vai encontrar lugares áridos. O que é árido? É seco. Porque ele vê, mas ele não pode tocar. Por exemplo, ele vê a água, mas ele não pode beber. Ele vê a comida, mas ele não pode comer. Ele vê, por exemplo, o corpo de uma mulher, mas ele não pode tocar aquele corpo em espírito. Então ele vive em lugares áridos, porque tudo para eles é uma tortura. Agora, eles precisam entrar num corpo humano, num hospedeiro, porque aí parece que eles então sentem as sensações do corpo. É onde eles não são atormentados. Eles têm uma certa paz quando eles estão num corpo humano. Então, o que acontece? Como que um espírito imundo sai de um corpo humano? Quando ele é expulso. Provavelmente são esses casos de pessoas que passaram por uma sessão de que aquele espírito saiu porque alguém ordenou que ele saísse, e aí a casa fica vazia, fica limpa no sentido que não tem demônio. Só que se a casa continua vazia, o que acontece? Aquele espírito vai rodar e vai voltar. E quando ele volta, ele encontra a casa vazia, ele traz com ele 7 piores do que ele. Agora, como que uma pessoa ela mantém a casa vazia? Se no corpo da pessoa não tem o Espírito Santo, como eu estou dizendo, vai ser sempre casa vazia. Mais cedo ou mais tarde a casa vai estar vazia. E aí vai estar vindo demônio para habitar ali dentro. Demônios menores, demônios pequenos, demônios grandes. Mas a probabilidade é quanto mais a casa é vazia, quanto mais o demônio encontra a casa vazia, mais ele traz piores. Por quê? Porque essa a Bíblia fala de estratégia de Satanás. Por quê? Para amarrar a vida da pessoa. É onde muitos não conseguem sair dos vícios. É onde muitos não conseguem parar de fofocar, parar de falar mentira, parar de brigar. Muitos não conseguem parar de roubar, de comer como loucos. Porque a pessoa perde o controle. Ela fica infestada de demônios. Então são situações, meus irmãos, que é onde a Bíblia fala, a luta da igreja de Cristo, não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Porque a Bíblia diz, se você não está na luz, você está nas trevas. Não tem um meio tempo, um meio termo, não existe um lugar que não é nem luz nem trevas. Esse mundo ou é luz ou é trevas. Ou você está selado pelo Espírito Santo de Deus, ou o teu corpo está a casa vazia. E aí, eu imagino que tem muitas pessoas de casa vazia rodando pelo mundo afora. Não sei, por motivos de força maior, a pessoa nunca teve essa situação de ser endemoniada. Mas basta ela abrir a brecha, determinada brecha, para que o demônio entre. Porque a Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor como um leão, procurando achar uma brecha para poder entrar. Então a Bíblia fala para nós tomarmos muito cuidado. Uma coisa é eu escutar todos esses conselhos a minha vida inteira. Outra coisa, meus irmãos, é uma pessoa ter o entendimento espiritual aberto, ou até a visão espiritual. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual que está ao nosso redor, a gente ia acabar na mão de um psiquiatra de doido. Porque a gente ia ver coisa absurda, muita coisa feia por aí. E Deus ele não permite isso, porque ele sabe que não é uma coisa que traz algo de bom para nós. Mas eu entendo como funciona. Muitas das vezes a gente sente a presença de espíritos imundos
passando por nós. A última experiência que eu tive foi um tio de meu esposo que faleceu ano passado, agora mais ou menos está para fazer um ano, né, que ele morreu. E ele era um homem muito complicado no sentido que ele não conversava com o filho, não conversava com a nora, mas o filho e a nora também não são flor que se chega, eles viviam brigados, morava todo mundo no mesmo prédio e viviam em pé de guerra. E ele brigou também com o irmão dele, que no caso é o meu sogro, vivia brigando. Enfim, eu sei que esse homem, quando ele morreu com a vida não desembaraçada, deixou muita coisa sem resolver. Sabe, não teve a chance de pedir perdão, de buscar consertar, de tentar paz, de fazer a parte dele. Então é uma das coisas. E ele tem, é claro, ele era idólatra, né? Bacana. Aí eu vou na casa deles, né? No dia que chegou a mensagem, ó, o tio fulano morreu. Eu rapidinho troquei de roupa e fui lá. Ela é vizinha, atravessei a rua, tô lá. Tô na casa da filha dela, a mãe, a viúva, tava lá. Num estado de tristeza profunda, porque eles dois viviam igual dois namorados e tal. Aí cheguei lá, sentei, tô lá, né, com a viúva, e eles estavam se preparando, que eles tinham que ir para o hospital preparar o morto. Elas iam ter que limpar, não sei porquê, eu ouvi falar que elas é que limparam o corpo, fizeram tudo, não sei porquê. Não foi o próprio hospital que fez esse serviço, enfim. Teve um momento que a filha do morto pergunta para mim: Ana, papai tá descansando? Ela perguntou sério. A viúva quietinha ali sentada na mesa do meu lado, minha sogra sentada do outro lado. Eu olhei para ela, eu balancei a cabeça tipo assim, não sei. Só que, meus irmãos, na hora que eu falei aquilo, eu senti um arrepio, um brívido, como que se vultos negros passassem pelo meu corpo. E aquele negócio foi tão pesado que só saiu lágrima do meu olho. Eu só consegui olhar para a viúva com aquela angústia, me fechou o coração, me deu um aperto tão grande que eu levantei, fui em direção à viúva e abracei ela. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar com ela. Mas eu chorava porque eu sentia muito a perda, né, que ela agora está sozinha. Mas eu chorava pela angústia que eu senti. Eu nunca senti isso na minha vida. Nesse tipo de caso, eu nunca vivi isso na minha vida. Mas eu fui visitada por espíritos imundos ali. Eu senti dentro da casa deles a manifestação demoníaca. E isso aconteceu quando ela me fez a pergunta: papai está em paz? E eu balancei a cabeça dizendo que eu não sabia. E eu senti aquela coisa ruim. Aquilo eu não pude falar com ninguém, depois eu até comentei com a minha sogra, mas aquilo foi muito claro para mim, que o pai dela não está descansando, que o pai dela não está no céu. Meus irmãos, eu seria louca de dizer que uma pessoa A, B ou C está no céu ou está no inferno, porque não cabe a mim julgar. Mas pelo aquilo que eu senti ali, do nada, veio aquela manifestação. Eu acredito que aquilo ali foi Deus permitindo que eu sentisse aquilo na hora que me fizessem aquela pergunta, para eu saber que aquele homem não está descansando, mas está sendo atormentado no inferno. Não é mais um olhar da vida física que ele teve aqui, do conviver dele. Vocês têm uma ideia, ele mal apenas me cumprimentava, chegou no ponto que ele nem cumprimentava mais a mim e a meu esposo, só porque nós somos ligados com meu sogro. Só porque eu tenho o sogro que eu tenho. Ele implicou comigo, cismou comigo, cismou com meu marido. Um ano antes dele morrer, ele botou fogo na colina, porque ele ia buscar, eles aqui vão pegar cogumelos nas florestas, né? E outras coisas, aspargo, etc. E ele caladinho foi com o genro dele botar fogo para queimar uma pequena área de terra, para depois ir lá, que nascia aspargo, eles iam lá e recolhia. Só que o fogo alastrou, porque estava calor, estava tudo seco, alastrou, deu até polícia. Deu polícia, ele foi chamado para ser interrogado, só que não tiveram uma prova vendo ele pondo fogo mesmo e tal, mas foi uma bagunça a situação que aconteceu, sabe? E ele, nessa brincadeira, implicou com meu marido, cismou comigo, não olhava para minha cara, e eu ficava sem graça, porque eu falava, poxa, o que eu fiz com esse homem, né? Então, assim, eu fui visitada, sim, eu senti a presença demoníaca na casa da filha dele. E foi uma coisa horrorosa.
Então, meus irmãos, a gente sente, a gente percebe, mas em mim nenhum pode entrar. A não ser que eu caia, desvie dos caminhos do Senhor, negue a Cristo na minha vida, volte a fazer uma vida de rebeldia. Aí acabou. O Espírito Santo foi apagado, meu nome foi riscado do livro da vida, literalmente. E aí, menino, vira casa de demônio. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se o nome de uma pessoa é riscado do livro da vida, porque ela apagou o Espírito Santo nela com a rebeldia. Eu acho que a palavra de ordem para que isso aconteça é simples e pura. Rebeldia contra Deus. O Espírito Santo vai e sai fora. A pessoa perdeu o selo. A casa está vazia. E ali a pessoa está no ápice da sua concupiscência carnal. Aí, meus irmãos, o demônio faz a festa. Gente, vocês conseguem imaginar um pedaço de carne jogado no meio da cova de leões? E os leões famintos, eles voam em cima e dilaceram? É assim mesmo que os demônios fazem. Todas as vezes que eu tive sonhos ou visões com demônios, eu vi eles fazendo assim. Ou eles estão sempre preparados, porque eles são famintos. Eles são famintos. Não queira, minha irmã, não queira, meu irmão, cair na mão de demônio na tua vida. Mantenha a tua lâmpada acesa e bem cheia de óleo. Amém? Mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Ou eles estão morando em corpos de seres vivos, né? Ou eles estão vagando pela terra, por lugares áridos, procurando repouso. Quando eles estão morando em corpos de seres vivos, onde que a Bíblia me mostra esses textos? Atos capítulo 8, versículo 7, Mateus capítulo 10, versículo 1 e Lucas capítulo 9, versículo 42 e etc, etc, etc. As histórias relatadas na Bíblia de possessão demoníaca são muitas, mas eu vou ler esses três aqui, eu acho que já está de bom tamanho. Atos capítulo 8, versículo 7 está escrito: pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então Jesus ia passando, né? Pessoas eram endemoniadas e aqueles espíritos iam saindo, clamando, gritando. Esse clamor significa gritando, né? E as pessoas, muitas delas, coxas e paralíticas, eram curados. Eram espíritos de enfermidade. Espíritos imundos que estavam manifestados no corpo de uma pessoa através de uma enfermidade. Olha aí, o primeiro caso, Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Você vê que a Bíblia, ela liga muito a enfermidade com possessão demoníaca. Ela liga muito isso, hein? Lucas capítulo 9, versículo 42. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. É o caso daquele menino que se lançava no fogo, se lançava na água, se lançava porque o espírito imundo queria matar o menino. Peraí, mas o espírito imundo, quando não tem um corpo humano, ele é atormentado. Aí ele encontra um corpo para ficar lá. Por que então ele iria querer matar a pessoa? Porque ele serve ao diabo. Os espíritos imundos servem ao diabo. E qual é o lema do diabo, de Satanás? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Matar e destruir. Ele rouba a vida da pessoa, ele mata, ele destrói a pessoa. Então o espírito imundo, enquanto ele está ali, ele tem o seu certo repouso. Mas o que ele fazia com esse menino? Jogava ele no fogo, jogava na água, jogava no fogo, jogava na água, torturando o menino para matar o menino. Só que o menino morreu, para a honra e glória de Deus, porque Deus tinha um propósito maior. Porque quando ele mata, ele consegue matar a pessoa, até que chega um momento que ele mata a pessoa, ele sai da pessoa e vai procurar outro corpo para ele habitar, porque tem tanta gente aí disponível. Vocês acham que é difícil para um espírito imundo encontrar morada? Vocês acham? E olha, ele não precisa encontrar um ser humano e ficar só ele lá. Pode ser milhões e milhões, milhares de demônios dentro de uma pessoa só. Legiões de demônios habitando num corpo humano.
O negócio é pesadíssimo, meus irmãos. O negócio é pesado. Mas vamos continuar. Veja que os espíritos imundos sempre atormentam seu hospedeiro, ou estão atormentados sem um hospedeiro. Quer dizer, quando ele está fora de um corpo, ele é atormentado. Quando ele entra num corpo, ele atormenta aquele corpo. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 a 14, lê a cura do endemoniado Gezareno. Mateus, Marcos, capítulo 5. Eu vou pedir aos irmãos paciência, porque como eu não marquei nada na Bíblia, eu vou ter que procurar os textos aqui. Marcos, capítulo 5, 1 a 14. O endemoniado Gerazeno. Eu vou ler com vocês a história. Olha só. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo ou prendê-lo, né? Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, gritando, né? Gritando. Coisa esse homem clamava, não sei. Ele gritava, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha o que ele fazia, ele se feria com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Uau! Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Olha aí, qual que era o tormento dele? Sair do homem. E perguntou-lhe Jesus então, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Por que será que ele não podia ser mandado para fora do país? Eu vou explicar. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Eu assisti um filme ano passado, eu não vou lembrar o nome desse filme, não adianta. Vocês podem me perguntar, que vocês ficam me perguntando, mas eu não vou lembrar. Mas o ator, um dos atores que participavam no filme era o Will Smith. O Will Smith, ele fazia parte de Lúcifer nesse filme, ok? Então, se você quiser achar esse filme, pega a filmografia de Will Smith. E aí tem um deles em que o Will Smith, ele era o próprio Lúcifer. Ele teve poucas participações no filme, porque era um filme com vários atores famosos. Se eu não me engano, tinha Johnny Depp, era Johnny Depp, que é um outro ator famoso, aquele que fez o capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. E teve aquele Russell Crowe, se não me engano é o Russell Crowe, é aquele ator que fez o filme de Noé. Acho que era ele, porque tem ele e um outro que se parecem muito, então eu confundo. Mas se eu não me engano era Russell Crowe que fez o filme de Noé, ele foi Noé. E Will Smith é certo, você procura a filmografia de Will Smith, em que ele faz papel de Lúcifer, você vai achar esse filme. Bom, esses três atores, né? O Johnny, ele era um rapaz e ele estava fugindo desse Russell Crowe porque ele era um demônio. Só que ele estava encarnado num corpo humano. E ele lançava feitiços assim horríveis, ele matava, ele fazia um monte de coisa. Tem um momento no filme que o Johnny Depp, né, ele tem que defender uma moça de cabelos vermelhos. Essa mulher, ela estava já doente e tal, mas ele tinha que proteger essa moça. E aí ele vai na casa da moça para tirá-la de lá, porque ele descobre que o capitão lá estava indo lá atrás da moça, porque o capitão descobriu que ele estava apaixonado com a moça. Aí ele falou, eu vou matar ela para chegar nele. Só que ele chegou antes, pegou a moça, aí desceu um cavalo voando do céu, eu nem lembro se tinha cor no cavalo, acho que não. Desceu um cavalo de asas, né?
Ele senta no cavalo, monta no cavalo com a moça e começa a correr, correr, correr. E aí aquele capetão mandou os outros capetinhos dele, os servos dele, sei lá o que era, montados também em cavalos, e eles começaram a perseguir. Eles estavam montados em cavalos normais e o Johnny Depp num cavalo alado, né? E foi correndo, foi correndo, foi correndo. E aí mostra a cena, né, deles correndo cidade fora e tal. Foi na época de uma Londres, acho que era Londres aí, de anos antigos, na época em que tinha carroça, aquela coisa lá. Enfim, até que chega um momento, e o capitão também estava lá montado no cavalo dele, correndo atrás. Estava todo mundo correndo atrás para pegar ele e a moça, matar a moça e acabar com ele também. Aí ele pula um monte, uma montanha, ele pulou e cai numa pista de gelo, porque estava na época do frio, cai numa pista de gelo e vai embora. Só que o capitão, ele freia o cavalo bruscamente e faz sinal para os outros pararem, porque ele não podia entrar naquele lugar ali. Era um limite do território dele. Aí o que acontece? Olha para vocês verem como é que Hollywood mostra pra gente a realidade do mundo espiritual muitas das vezes, né? A cena seguinte, ele mostra o capitão lá indo até Lúcifer. Ele entra numa casa, tipo um castelinho, ele entra ali, vai num lugar tipo um calabouço e Lúcifer estava sentado ali, no corpo humano de Will Smith. E aí ele conversando, veio para ele e falou assim, eu vim te pedir permissão para ir na terra de tal, atrás desse rapaz, porque ele tem ele tem uma dívida comigo, eu tenho que ir lá cobrar a dívida dele. E aí no filme o Will Smith quebrou o pau com ele, xingou ele, falou que ele não podia ir, e não deixou ele ir, parece que é porque se eu lembro bem a história, nem deixou ele ir, mas ele foi assim mesmo. E o Will Smith falou com ele assim, se você for lá e me desobedecer, você vai pagar as consequências. Enfim, não lembro mais as cenas e tal, eu sei que ele vai lá e tem uma bagunça na história do filme, porque enquanto o Johnny estava lá com a moça, eles estavam protegidos, e o próprio Johnny dizia, aqui a gente está protegido, aqui ele não pode vir, porque ele sabia, não sei porque, ele conhecia, né, só que acaba que ele ainda vai lá e tal, mas ele pede permissão para o diabo para entrar na tal terra. É por isso que aqui na Bíblia fala, né, o demônio clama, pedindo a Jesus que não o mandasse para fora do país. Será que seria o quê? Será que se Jesus mandasse aqueles demônios para fora do país, eles iam entrar em território de outros demônios, eles iriam ser piqueados, né? Iam apanhar desses outros demônios, iam ser levados para calabouço? O que ia acontecer ali? Eu não sei, meus irmãos. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito clara, que existe toda uma hierarquia de demônios, existe toda uma divisão de territórios. A gente acha que o demônio trabalha julgado, né? Porque a gente associa Lúcifer e seus demônios à sujeira, à morte, a sangue, a fedor, né? Mas por mais que possa ter tudo isso, existe toda uma hierarquia, existe toda uma legalidade de territórios. Eles são extremamente organizados, meus irmãos. A Bíblia diz que eles são legalistas e são organizados. A gente vai saber isso quando a gente for para o céu, porque lá o Senhor vai nos revelar, né, as coisas, a gente vai entender realmente tudo no pé da letra. Mas basta pegar o pouco de informações que a Bíblia nos mostra. Existe divisão territorial, existe hierarquia de demônios, por isso que está falando, ele vai e traz com ele 7 demônios imundos mais fortes que eles. Agora você imagina isso multiplicado, porque o rapaz, o Gerazeno, ele tinha uma legião de demônios. Legião, se eu não me engano, ela conta com 12 mil. A legião romana tinha 12 mil soldados, se eu não me engano os números. Então no corpo do Gerazeno tinha 12 mil demônios, e eles eram terríveis, e eles faziam aquele homem viver entre os sepulcros, e ele ficava se arranhando com pedras, machucava seu corpo, torturava, não tinha cadeia, não tinha corrente, não tinha grilhão que pudesse prender aquele homem. E aí Jesus manda eles saírem, eles vão para o corpo dos porcos. Por que eles vão para o corpo dos porcos? Por que a Bíblia nos mostra esse fato? Porque mostra que é possível que animais também fiquem endemoniados. É possível. Tanto é possível que às vezes a gente tem sonhos e visões espirituais com cães, com urso,
com sapo, porque eles podem entrar nos bichos peçonhentos. Tem um selo que vai ser, não sei se é selo ou trombeta, que eu estou na dúvida, que vai ser liberado, que a Bíblia diz que as bestas feras vão sair e atacar os homens. Porque Deus ele vai tirar o temor desses animais, o medo, né? Os animais eles têm medo dos homens. Por que um leão não invade uma cidade grande? Porque ele tem medo, por incrível que pareça. Mas Deus ele vai tirar o temor desses animais e eles vão entrar nas cidades e vão atacar os homens. Nessa trombeta ou selo, eu não me lembro. Acho que é trombeta. Enfim, você já viu, às vezes você passa num lugar e tem um vizinho que tem um cachorro. E toda vez que aquele cachorro te vê, ele começa a latir, e aquele cachorro chato. Quando você olha, você fala, gente, é igual o dono. Esse cachorro é igual o dono dele. Não tem onde pôr e tirar. O que você acha que pode ser isso, meus irmãos? Influência de demônios, inclusive no cachorro. Eu não duvido disso. Eu não duvido. Existem situações realmente pesadas aí fora. Eu não ponho a mão no fogo, não. Ah, mas eu posso expulsar o demônio do cachorro, Ana? Não sei. Eu não tenho ministério de batalha espiritual. Mas eu sei que o negócio lá fora é muito feio. Muito terrível. Bom, então veja que era legião, né? Porque eram muitos. Imagine como se pode ter tantos demônios em um só corpo. Basta pensar que cada um pode ter trazido consigo mais 7 quando a casa estava vazia. E nessa multiplicação obtém-se uma legião ou mesmo legiões em um só corpo. Tem gente que vai só chamando demônio para dentro deles, né? Ainda mais o povo que mexe com o ocultismo. Eles vão só fazendo rituais que vão só trazendo demônio para dentro deles. Esse negócio é horroroso. Ele também não dormia praticamente, mas andava dia e noite clamando e se feria com pedras. Você vê que ele estava igual um zumbi. E ele tinha força para caminhar e gritar e clamar e dia e noite, né? Que tormento. Seu desespero ao ver Jesus era também de ser atormentado, porque eles não queriam sair daquele corpo e serem mandados para um outro país. Meus irmãos, continuando aqui. De onde eles vêm quando não estão vagando pela terra? Será que os espíritos imundos estão só na superfície terrestre? Ou será que eles também poderiam estar no abismo? Existe um texto que se refere a um espírito que subiu. Existe um texto que se refere a um espírito que subiu. E fica essa berlinda, né? Muitos dizem que realmente é um espírito humano e outros dizem que era um demônio. Esse espírito ele subiu da morada dos mortos para prestar conselho a um homem. Todo trecho relata que realmente era Samuel que falava com o rei Saul. Vamos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, tá? Versículo 3 em diante, e vamos ler a história. A gente precisa ler a história, conhecer a história que é relatada lá, 1 Samuel, capítulo 28, do 3 em diante. Olha só, eu vou ler tudo, tá? Então tenham paciência comigo. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado, expulsado os médios e os adivinhos da cidade. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Então ele consultou Saul, né? Então Saul consultou ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, que era um instrumento, um tipo de um instrumento lá que sinalizava as coisas, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre e com ela a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul então se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhas pela necromancia e me faças subir aquele que eu disser. Qual que foi o pedido de Saul para a mulher? Ele estava disfarçado. Peço que adivinhes para mim através da prática da necromancia e faça subir quem eu te mostrar, quem eu te falar.
Coisa é necromancia, Ana Paula? É a arte de falar com o chamado mundo dos mortos. Necromancia. É procurar contato com o mundo dos mortos. É o nome da ciência, é o nome da prática. Agora, que os necromantes conseguem realmente falar com o espírito de homens e mulheres mortas, aí não tem como garantir. A Bíblia não diz que é assim. Mas vamos lá. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes que Saul fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pôs me arma cilada a minha vida para me matares? A mulher falou: olha, eu não posso mexer com isso, porque o rei Saul mandou embora todo mundo que mexia com esses troços aqui. Você está me armando uma armadilha para me matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Subir da onde? Da chamada mansão dos mortos? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel, o profeta, né? Vendo a mulher a Samuel, aí entra o ritual. Quando ele fala, faz-me subir a Samuel, a mulher então começa a invocar o espírito. E nesse meio tempo, ela então vê a Samuel. Chegou o momento que o espírito subiu e ela viu a Samuel. Gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Então vocês veem aqui que até o versículo 12 ela não sabia que era o rei Saul disfarçado. Ele foi ali pedir para invocar Samuel. Ela falou que não podia fazer porque era uma armadilha. Aí o homem falou: jurou por Deus que pode ficar tranquilo, não vai te acontecer nada, mas por favor faz vir Samuel. E ali quando ela viu o espírito de Samuel, ela entendeu que aquele homem que estava ali pedindo essa invocação era o próprio rei Saul. Ok? Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Não temas, não vou fazer nada de errado com você, mas o que você está vendo? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel. Pela descrição da mulher, ele disse que era Samuel, ok? Inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. Samuel disse a Saul: olha a Bíblia, sempre levando o nome daquele espírito que subiu a Samuel, ok? Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Deus não falava mais com Saul. Aí ele vai lá e busca a necromancia, né? Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Por que o Senhor fez para contigo? Perdão, o telefone tocou. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, e ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu a teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, vendo-o assaz perturbado. Disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o,
E tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Esse texto dá a entender claramente que realmente o espírito de Samuel saiu do seio de Abraão, subiu da mansão dos mortos e foi falar com o rei Saul. Porém, a Bíblia fala que Deus ele proíbe a necromancia, a prática da necromancia. Será que Deus permitiria o espírito desse homem subir se ele mesmo proíbe a necromancia? Tem o texto do Lázaro e do rico. Lázaro está no seio de Abraão, o rico está no inferno. Chega um momento que o rico vira para Lázaro e fala assim: manda Lázaro lá falar com os meus irmãos, são 5. E eles estão vivendo a mesma vida que eu. E Lázaro fala: não, ainda que se ressuscitasse Lázaro, ele não iria ter nenhum efeito sobre eles. Lá eles têm os anjos, os profetas, não sei o que, a lei e os profetas, né? Você vê a história que acontece ainda no chamado seio de Abraão. Seio de Abraão é também chamada mansão dos mortos. É o lugar onde foi parar o rei Davi quando faleceu, foi morar Jacó, Daniel, José, todos os patriarcas, Abraão, o seio de Abraão, né? Lá é a chamada mansão dos mortos. Por que seio de Abraão? Porque Abraão recebeu a promessa da geração mais numerosa do que tão numerosa quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Pai Abraão. Na realidade, todos eles, incluindo nós, somos filhos de Abraão. Davi é promessa de Deus para Abraão. Então, Davi foi filho de Abraão a nível espiritual. Então, eles foram para o seio de Abraão, para o seio de seu pai, né? Então, mais ou menos a ideia é essa. E Abraão tem um momento que o rico chorando lá, clamando, fala: manda, coloca um pouquinho de água na ponta do dedo e me banha a língua. Manda Lázaro me dar um pouquinho de água. Abraão fala: tem um grande abismo entre nós. Quem está daqui não pode passar para aí. E quem está daí não pode passar para cá. Então, dentro do próprio abismo, tinha a mansão dos mortos, chamada seio de Abraão, e tinha o inferno. Tinha um grande abismo que separava. Quem estava de um lado não podia passar para o outro e vice-versa. Primeira refuta, né? Não se podia ter contato, nem lá, entre quem estava descansando no seio de Abraão e quem estava no inferno sendo punido, atormentado. Primeira refutação. Segunda refutação, ele vira e fala assim: manda Lázaro lá falar com os meus irmãos, porque são 5 que estão vivendo a vida como a minha. Aí Abraão só responde: ainda que Lázaro ressuscitasse. Significa que Lázaro, o mendigo que morreu, só poderia voltar à terra ressuscitado. Isso dá a entender que qualquer espírito humano só poderia voltar da morte para o mundo dos vivos ressuscitado. Então eu entendo que existe um selo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quem está de um mundo, né? Quem está no mundo dos vivos pode passar para o mundo dos mortos, mas quem está no mundo dos mortos não pode mais passar pelo mundo dos vivos. E se Deus proíbe a necromancia, eu, Ana Paula, não ponho a mão no fogo dizendo que foi o próprio Samuel que subiu. Ele pode ter subido porque estava no seio de Abraão, porque antes de Jesus todos desciam à sepultura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele vai, né, no inferno e tal, ele faz algumas coisas lá, e entre elas ele leva consigo o cativeiro. Quer dizer, o seio de Abraão, Jesus leva para o céu. As almas hoje dos santos estão aonde, Ana Paula? Quinta trombeta, debaixo do altar do Senhor. Pelo menos a dos mártires. Estão ali descansando. Os outros, eu não sei, estão ali também. Talvez aqueles que não foram mártires estão num outro departamento do céu. Mas seja lá como for, é que hoje todo aquele que morre salvo sobe, não desce mais à sepultura. Se você, minha amada, se você, meu amado, falecer e você for realmente salvo, o teu espírito, a tua alma não vão descer. Você não vai conhecer as profundezas da terra, mas você vai subir. Os anjos do Senhor vão vir buscar teu corpo e vão te levar para a glória. Ô glória!
que vai descer a sepultura? O corpo físico, a carne, o sangue, porque eles não podem herdar o reino de Deus. Então vai descer porque é perecível. Mas você não vai sentir, porque esse corpo aqui, carne e sangue, na realidade é um vaso. A nossa vida, o nosso viver, ele está realmente na nossa alma e no nosso espírito. Se o espírito e a alma saem, o corpo simplesmente se desliga. Ah, Ana, mas eu sinto dor, eu sinto alegria, não, eu sinto dor física, eu sinto prazer físico, eu sinto fome, eu sinto sede. A alma vivente, ela está ligada à carne em nível de sensações, a ponto que a alma do rico, lá no inferno, sentiu sede. O corpo físico dele estava enterrado na terra, mas a alma estava no inferno sentindo sede. Acho que inclusive o próprio espírito pode sentir sede e fome, porque é uma coisa só. O corpo físico, a alma vivente e o espírito do homem é uma coisa só. Só que são formados de elementos diferentes. O corpo físico é a carcaça. Só que a alma e o espírito, eles sentem tudo que o corpo físico sente. É por isso que eles sentem sede, sentem fome. Você vê os espíritos imundos aí sentindo sede, sentindo fome. Você vai no centro de macumba, eles querem um prato de farofa, eles querem um frango, eles querem cachaça, eles querem cigarro. Vocês já pararam para pensar? Mas ok, vamos continuar. Então Jesus, ele levou consigo o cativeiro. O seio de Abraão foi elevado ao céu, mas todo aquele que morre sem Cristo desce. Vocês viram aquele filme Ghost, do outro lado da vida? Quando o vilão do filme morre, a cena mostra sombras de trevas vindo buscar o homem e puxa ela para baixo. Ele é levado, arrastado para baixo, ele ainda grita, né? Bate a mão, desesperado. Mas ele é arrastado para o chão. E o chão, né, ele passa por entre o chão e é levado para as trevas. Quando eu vi aquele filme pela primeira vez, eu fiquei muito assim, meu Deus, coisa horrorosa. Me deu um pavor, me deu um temor tão grande no meu coração. Bom, então de onde eles vêm, se não estão vagando pela terra? Aí eu li Samuel, né? Eu li o texto de Samuel. Porém, a pergunta é, será que Samuel subiu no corpo do próprio homem Samuel ou será que foi um espírito imundo que foi invocado? Porque Deus proíbe a gente de buscar falar com os mortos. E a Bíblia fala que são demônios, que o diabo se disfarça em anjo de luz. E eles podem ser invocados das trevas. Então eu não vou saber dar a resposta para os irmãos, mas a própria Bíblia diz que é proibido falar com os mortos. Será que é proibido falar com os mortos? Porque pode ser que ora a pessoa vai conseguir falar realmente com o espírito da pessoa que morreu, vai invocar ele do fundo, né? Mas e se a pessoa estiver no céu? Imagina, a pessoa morreu salva, foi para o céu, aí o parente não sabe, né? Porque era ímpio, vai no centro de macumba, ah, minha mãe morreu, eu quero falar com ela. Aí vai o necromante lá e vai invocar o espírito da mãe morta. Aí o espírito aparece e começa a falar. Vocês acham que quem está no céu vai descer de novo na terra para falar com quem está vivo? É pecado, eu acredito que não, meus irmãos. Olha, meu pai faleceu e foi salvo, ok? Mas no primeiro mês que ele morreu, eu sonhava muito com ele. Todos os sonhos que eu tive com meu pai, ele não falava. Ele olhava para mim, mas ele não falava. Ele não se comunicava comigo. Detalhe, não foi um sonho que Deus mandou para mim. Porque meu pai, quando ele faleceu, ele pediu perdão, ele se salvou. Eu tenho convicção que meu pai está no céu. Porque ele realmente, Deus tratou com ele através da dor por um câncer. Ele sofreu, ele apodreceu. Enquanto ele não aceitou verdadeiramente a Cristo e pediu perdão e se arrependeu, Deus não levou ele. Então ele foi apodrecendo, foi vegetando ali até que no último dia tinha uma roda de oração de irmãos. E ali meu pai deitado no sofá disse que já há dias ele não falava, ele não comia, ele não fazia nada. Ele só ficava deitado ali terminando de morrer. E eles orando. E disse que ali falaram, Valdomiro, você aceita Jesus, Valdomiro? Você aceita Jesus? Diz que minha mãe que conta, falando a Paula, eu não sei de onde que ele tirou essa força. Mas de uma vez só, ele começou a bater no peito e falava, aceito, com dificuldade, porque tinha catarro, tinha pus na garganta do meu pai.
Mas ele diz que ele arregalou o olho, batia assim, a mão no peito. Minha mãe falou, não sei de onde que ele arrancou essa força. Mas ele falava sim, sim, ele conseguia dizer que aceitava. Isso aconteceu num dia da semana, no sábado ele faleceu. Ele foi pro céu. Mas os sonhos que eu tinha, ele estava naquela forma física de morte, por causa do câncer, muito magro, muito sem cor. E ele ficava de boca aberta. E meu pai não tinha mais dente, porque ele não tratou dos dentes, caiu os dentes tudo, né? E ele usava dentadura, ele usou acho que até dentadura ou rote, eu não sei. Eu sei que ele chegou a usar uns dentes de mentira, mas foi chegando nesse momento eles tiraram, né? Meu pai já não usava mais. E nesses sonhos que eu tinha, ele estava sempre parado num quarto, olhando para mim de boca aberta, com aquele olho desesperado, como se estivesse querendo falar comigo. Ele me assustava. Eu sonhei uma noite, eu sonhei duas. Na terceira noite eu repreendi. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, diabo. Meu pai não está no inferno, meu pai está no céu. Meu pai não precisa de ajuda, meu pai está descansando. Meus irmãos, para honra e glória do nome de Jesus, nunca mais eu sonhei aquilo. Porque o diabo queria me atormentar, queria fazer com que eu cresça, que meu pai estava sofrendo, mas não estava, porque meu pai está no céu. Então, mesmo assim, no sonho ele não comunicava comigo, ele não falava comigo. Porque quem está morto, meus irmãos, Deus ele não deixa a gente ser confundido. Quem está morto não pode falar com quem está vivo, não adianta, você pode falar o que você quiser. A Bíblia bate de frente contra isso, que a gente não pode praticar necromancia, não pode consultar os mortos. Porque Deus, ele é o Deus da vida. Então, tudo que vem do que é morto, não vem de Deus. Tá dando para vocês entenderem? Por isso, eu não arrisco que seja Samuel, poderia sim ser um espírito imundo, se fazendo passar por Samuel. E como Saul ia morrer mesmo, porque Deus decretou, simplesmente ele só falou aquilo que ia acontecer. Só para aterrorizar ainda mais, atormentar ainda mais a Saul. Então eu nunca vou botar a mão no fogo dizendo que realmente Samuel, o homem que morreu, foi lá conversar com Saul. Por mais que o texto dê ideias para a gente acreditar. E se foi, é um mistério que só Deus vai poder nos explicar no futuro. Ok? Seria uma exceção que Deus abriu por um motivo de força maior, mas só Ele vai poder nos explicar no futuro, porque a Bíblia não me dá resposta para isso. Mas olha só, lá no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 17, diz o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. Davi várias vezes dizia isso, né? Pai, não me deixe ir morar na mansão dos mortos, porque lá nunca mais eu vou poder louvar o Senhor. Nunca mais eu vou poder render glórias e fazer sacrifício de adoração a Ti. 1 Samuel capítulo 1. Samuel faleceu, todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá. Ele realmente morreu. Isaías capítulo 8, versículo 19 diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha aí o que eu falei. Deus é Deus de vida. Então Deus não vai permitir que o que está morto fale com o que está vivo, porque não vem de Deus. De Deus a morte não vem. E aí lá em Isaías fala exatamente isso. O povo, para que vocês vão consultar os necromantes e os adivinhos? Por que vocês, em vez de consultar eles, não vão consultar diretamente Deus? Porque a favor dos vivos se consultariam os mortos? Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 13, nos proíbe de consultar os mortos. Deuteronômio está antes de Josué. Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 13. Eu vou ler. Capítulo 18, do 9 ao 13. Olha só, presta atenção. Do 9 ao 13, Deuteronômio 18. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Primeiro que é abominação a Deus, ok? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho. Começa ali. Passar pelo fogo é mandar para Moloque, né? Era sacrifício ao Deus Moloque.
ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Saul foi consultar o quê? Necromante. Foi contra a palavra de Deus. Foi abominado. E a Bíblia diz que o que Deus faz? Os lança de diante de ti. Abandona. Em fato, o dia seguinte Saul morreu. Foi morto, assassinado. Aliás, ele se matou, né? Ou alguém matou ele, eu não lembro a história. Lucas, capítulo 16, do 25 ao 31, tem um momento que no versículo 31 diz: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É a história do Lázaro e do rico, né? Quando ele pede para Lázaro ir lá falar com os irmãos, Abraão fala para ele: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, não vai resolver nada. Então tem que ressuscitar, eu já falei isso com vocês. Porque Samuel não ressuscitou. Nessa subida que ele fez, ele não ressuscitou. Enfim, o fato é que Deus nos proíbe de consultar os mortos, ok? Agora, meus irmãos, falando toda essa conversa aí de fatos que aconteceram, como que os espíritos imundos vivem, o diabo se disfarça em anjo de luz, são as estratégias de Satanás, quem morreu não pode voltar, porque a Bíblia fala que é proibido puxar esse povo, etc, etc, etc. Agora vamos ver a fundo algumas fontes que explicam sobre a origem dos espíritos vagantes, ou melhor, os espíritos imundos. Quem são esses espíritos imundos, meus irmãos? Não podem ser os seres humanos mortos. Não é gente que morreu e está vagando no mundo, porque eles estão no inferno ou eles estão no céu. Falando de modo simples e pobre, ou no céu ou no inferno. Acabou. Então, o espírito humano não tem giro pela terra, primeira coisa. Tá? Ana, você tem algum momento em que você pode provar que espíritos humanos se manifestaram na Terra? Quando apareceu Moisés e... como é que foi o nome daquele profeta que apareceu para Jesus no monte? Eles vieram em espírito, mas num corpo glorificado. Eles não vieram em espírito humano. Eles vieram num corpo glorificado. Tanto é que eles brilhavam. Estavam vestidos de branco, brilhavam. Moisés e Elias, né? Moisés e Elias, eles não vieram em espírito, eles vieram num corpo glorificado. Olha aí, será que é espírito somente? Não, corpo glorificado. Mas, então não pode ser humano. É demônio? A gente sabe que é demônio, mas o que são os demônios exatamente? Quem são os demônios exatamente? São os anjos caídos, porque a Bíblia diz que Satanás arrastou consigo 1/3 dos anjos. Mas tiveram 2 quedas na história da Bíblia. A primeira queda foi a do diabo, arrastou consigo 1/3 dos anjos, ou chamadas também 1/3 das estrelas do céu. Então é 1/3 de anjos caídos na terra. Só que a Bíblia fala que tem anjo preso no abismo. Por exemplo, no livro de Apocalipse, a Bíblia fala de 4 grandes anjos acorrentados, que vão ser soltos naquele dia, naquela hora, naquele ano e naquele mês para atormentar os homens e matá-los, e vão matar 1/4 da humanidade. 4 grandes anjos estão presos lá. A Bíblia fala que vai subir do abismo um anjo, um espírito, um demônio, sei lá, chamado Apoleon ou Abaddon. Isso é um anjo caído. Apoleon ou Abaddon. E a Bíblia cita vários nomes, né, de anjos aí, de principados, potestades. Então eu, Ana Paula, acredito que sim, existem anjos caídos que se tornaram, né, a gente chama eles de demônios? Não, a Bíblia não chama eles de demônios, chamam eles de anjos caídos, principados e potestades. Por quê? Porque eles vieram hierarquicamente do céu para a terra. Eles se rebelaram de uma natureza que Deus criou. Deus criou os anjos e os chamou filhos de Deus. Então a natureza desses seres é celestial. Eles vieram do céu, eles são espíritos angelicais mesmo, só que caídos. E eles entram no corpo de pessoas? Não sei dizer. Não duvido. Tem gente que está envolvido com o mundo do autoocultismo, que encarna certos espíritos demoníacos, né? Eles falam assim, mas eu não duvido que são anjos.
Tem relatos do próprio diabo entrando no corpo de pessoas, ou ele se fazendo de forma humana. Olha só, se os anjos de Deus conseguem assumir forma humana, vocês veem, por exemplo, quando Abraão e Sara são visitados por 3 anjos, a destruição de Sodoma e Gomorra, 2 anjos entram na cidade. Será que os anjos caídos também não podem assumir a forma de homem e de mulher? Porque a natureza deles é a mesma. Se Deus não tirou essa natureza deles, pode ser que eles se manifestem no mundo como seres humanos, só que são de trevas, provavelmente são sem vida. Se você talvez alguma vez teve alguma experiência, eu vejo um livro de Rebecca Brown descrevendo, né, a manifestação desses espíritos, e ela conta que teve um momento que teve a visitação de um, e que ela olhava, era um homem moreno, muito bonito, e a Elaine olhava nos olhos daquele espírito e conta a história que ele tinha um olho morto. Era um olho negro que não expressava nenhuma vida. É como se ele não tivesse alma, era só um espírito ali. E passava muito terror, muito medo para ela. Então são situações que a gente escuta, né? São testemunhos que a gente escuta ao longo da nossa caminhada. Mas será que eles são rebaixados a demônios, espíritos imundos? Espírito imundo. Os anjos são referidos na Bíblia como anjos caídos. Então tem a categoria anjos caídos e tem a categoria espíritos imundos. Eu, Ana Paula, eu vejo 2 categorias de seres aí, diferentes entre si, ambas condenadas por Deus eternamente, mas a nível da sua própria natureza, cada um tem a sua. Anjo é anjo, demônio é demônio, ok? Eu vejo assim. E aí, a gente vai ler, tá? Gênesis. Deixa eu ver aqui mais ou menos como que eu escrevi aqui. É melhor eu ir lá no livro de Gênesis primeiro, capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis, do 1. Deixa eu achar aqui, meus irmãos, espera aí. Capítulo 6 de Gênesis, do 1 até o 4. Olha só, Gênesis 1, 4, que agora a gente vai começar a tentar entender quem são os espíritos imundos, exatamente, ok? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, então Deus, depois que acontece o fato dos filhos de Deus tomarem para si as filhas dos homens, chega um momento que Deus fala: meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. E aí então Deus vai e limita a vida do homem a 120 anos. Até então os homens viviam 800, 900, 700, 600 anos, né? E vai burdoada. Mas aqui você vê que tem uma divisão. Aqui Deus passa a régua. Olha, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, por exemplo, Davi matou Golias. E Golias era um gigante. E outros casos a gente vê relatados aí. Então, naquele tempo haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes filhos foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então você vê filho de Deus, filhas dos homens. Por que a Bíblia fala filho de Deus e filho de homem? Filho de Deus, eles vieram do céu, são os anjos de Deus, os anjos sentinelas. Foi um grupo de anjos que cobiçaram as mulheres, que eram lindas. E elas eram filhas de homens. Por que a Bíblia fala filho de Deus e filho de homem? Para mostrar 2 naturezas diferentes de seres, ok? E eles se juntaram e nasceram filhos. Esses filhos foram literalmente varões
de renome na antiguidade. Varões de renome na antiguidade. Vai procurar na história da cultura asteca, maia, inca, indiana, japonesa, chinesa. Você vai ver os deuses antigos aí para tudo quanto é lado. Mas isso é uma história que eu aconselho você a pesquisar sozinho no YouTube, que é a Volha. Tem muito documentário disso aí por aí. Com provas, pergaminho, estátua, pirâmide, enfim. É um assunto para quem gosta, é pano para manga. Você pode ter um dia inteiro só desfrutando desse tipo de assunto, tá? Eu te aconselho procurar sobre as árvores de silício. Se você quiser anotar aí, escreva aí, árvores de silício, gigantes de pedra. Se você procurar esse tema, vai ter muito vídeo interessante mostrando literalmente muita coisa no planeta Terra, que não está aí visível à humanidade, mas os arqueólogos, né, as pessoas que estudaram e os pesquisadores, cientistas foram achando as provas, tá? Tá por aí, gente, só não vê quem não quer, tá? Então, eu pedi para ler até quando? Deixa eu olhar aqui, que senão eu perco o fio da meada, do 1 ao 4. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Tá? E aí o que acontece? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Primeiro Deus ficou triste e resumiu a vida do homem em 120 anos. Depois Deus literalmente se arrepende de ter feito o homem. Por que eu fiz, né? De modos assim. Então disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis e as aves do céu. Por que Deus... O homem é uma coisa, mas por que tinha a ver as aves, os animais, os répteis? O que eles fizeram contra Deus? Para Deus cismar de acabar com tudo. Tem que ter sempre um motivo, gente. A Bíblia diz que Deus é reto juiz, Deus é justo nos seus caminhos. Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas o que tem a ver o cachorro, o gato, o papagaio, o leão, a cabra, o cordeiro, o carneiro, o pássaro, o gavião? E Deus literalmente fala que vai acabar com tudo, porque me arrependo de os ter a ver feito. Inclusive, então, quem? Os próprios animais. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Quer dizer, Deus sondando, né, toda a humanidade daquela época, achou em Noé um homem justo. Noé é um homem que manteve a natureza limpa diante de Deus. Então, meus irmãos, nascem os chamados Nefilins. A gente vê a Bíblia contando que nasceram, então, os chamados Nefilins na terra. Quem eram os Nefilins? Varões de renome. Tudo indica que todos eles eram gigantes, se a gente vai observar na história da arqueologia, nos contos, né? Mas eu não sei, tem um filme Deuses do Egito, e quando são dois deuses egípcios, né? Eu esqueci o nome deles. Esse é um filme muito interessante, mostra muita coisa escondida por detrás dos bastidores da terra. E tem uma hora que eles param perto de seres humanos, e eles eram no mínimo 4 vezes maiores do que os seres humanos, eles eram gigantes, tá? Então, são os Nefilins, ok? E aí a Bíblia diz que vem um dilúvio, muitos morreram, mas depois do dilúvio ainda tinham gigantes na terra. Os próprios filisteus eram cheios de povos, cheios de gigantes no meio deles, ok? Bom, Judas. Vamos comigo agora no livro de Judas. Judas. O livro de Judas, para mim, é uma benção, que eu não acho ele nunca. Vai terminar que eu vou ter que ir no próprio índice da Bíblia. Ele é o penúltimo livro da Bíblia, vem antes de Apocalipse. Vamos ler comigo Judas, capítulo 1, dos versículos 14 até o 16. Judas 1, 14 até o 16. Eu vou ler só esse pedacinho, mas depois eu volto aqui se vocês quiserem, né? Quanto a estes foi que também profetizou Enoque. O telefone tocou. Volta aqui. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer
juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiam contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Bom, por que eu li esse texto exatamente? Qual que é o meu objetivo aqui? Presta atenção. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, o que Enoque disse? Profetizou, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Quem é que soltou essas palavras aqui? Enoque. E quem é que conta que Enoque falou essas palavras? Judas. O discípulo, né? Foi um discípulo, né? Sei lá. Judas, o irmão de Jesus. Judas, o livro de Judas, o penúltimo livro de Apocalipse. Agora a pergunta é, quanto tempo se passou entre Judas e Enoque? Judas nasceu no tempo de Jesus. Praticamente 4.000 anos depois que Enoque tinha já nascido e morrido. Eles nasceram em épocas totalmente diferentes. Como é que Judas, então, vira e fala que Enoque profetizou essas palavras aqui? Você vê que ele literalmente transliterou um texto escrito por Enoque, ou descrito por alguém que viveu nos dias de Enoque e relatou as palavras que o próprio Enoque profetizou. O sétimo depois de Adão. Significa que Judas leu isso em algum livro. Judas pesquisou isso em alguma fonte literária. E se Judas foi ler isso numa fonte literária, significa que Enoque escreveu alguma coisa ou alguém escreveu algo relatando o que Enoque dizia. Então, meus irmãos, eu, Ana Paula, acredito sim no livro de Enoque. Eu não tenho ele físico nas minhas mãos. Eu procurei ele aqui na internet, uma fonte para esse estudo, basta aquilo que me serve. Mas eu já ouvi o audiobook do livro de Enoque e do livro de... deixa eu esquecer o nome. Mas são 2 livros apócrifos que eu escutei, 2 audiobooks que eu achei muito interessante. E muita coisa passa a se encaixar nesses estudos. Então eu busquei Judas aqui só para mostrar que Judas testemunha da profecia de Enoque e que ele buscou isso em alguma obra literária. E eu então vou ler com os irmãos alguns trechos do livro de Enoque. Eu nunca fiz isso aqui no canal, é a primeira vez que eu busco num livro apócrifo referências para abrir o nosso entendimento mais sobre os anjos caídos. É claro que eu não vou ler todo o livro de Enoque, vou ler toda a história, depois você mesmo lê. Mal não faz. Não o livro de Enoque não fala nada contra a palavra de Deus. Não tem nada que desarmonize com a escritura que a gente conhece, ok? Ele foi banido dos livros da Bíblia, mas quem baniu isso aí foram os homens. Parece que os judeus, eles leem o livro de Enoque. Mas aqui eu não tenho mais precisão nessas informações. Então, eu quero ler com os irmãos Enoque, capítulo 1, do 1 ao 9. Eu quero ler com vocês Enoque 1, do 1 ao 9. Deixa eu só arrumar aqui que eu estou lendo no meu celular e é mais complicado, né? Enoque 1, do 1 ao 9. As bênçãos de Enoque, até o 9, ok? As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque,
um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto, os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá da sua habitação, o santo e poderoso, o Deus criador do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e os sentinelas estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa, e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto um julgamento virá sobre todos, mesmos sobre todos os justos. Mas a eles será de paz. Eu estou entrando no 10 aqui. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então, todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade de Deus os iluminará. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, para executar o julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Então nós vemos aí o capítulo 1 de Enoque, eu li ele todo, né? Falando Enoque 1 a 19, não lê só Enoque 1 do tudo. Você vai ver aí então que Enoque foi o pregador da justiça e do juízo de Deus. Aqui você está vendo Enoque falar do final dos tempos. Você vê ele destruindo o próprio anticristo, porque ele fala que ele virá contra o iníquo. A Bíblia fala que os sentinelas, que foram os anjos caídos, vão tremer e se apavorar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus virá com seus justos. Olha que coisa linda. E o finalzinho aqui você vê praticamente a transcrição de Judas, o que Judas falou ali. Amém? Então, meus amados, Enoque capítulo 1. Vamos continuar a conversa aqui. Agora vamos ao livro de Enoque. Continuemos, né? Eu quero ler com os irmãos Enoque capítulo 15, pois ele vai falar dos espíritos nascidos na terra. Todo o capítulo 15. Deixa eu procurar aqui, deixa eu abaixar o zoom, que eu botei um zoom grande, eu tô lendo no celular, né? Capítulo 15 de Enoque. Por que não aparece? Ai. Eu achei um livro aqui. Será que não vai aparecer? Vou ler com vocês. Capítulo 15 de Enoque. Então, ele tomou a palavra e falou comigo. Eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Olha aí de novo Judas, pregador da justiça, né? Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dize às sentinelas dos céus que te enviaram como seu intercessor. Meus irmãos, basicamente a história no livro de Enoque conta que esses anjos caídos, um grupo de 200 anjos que viram as mulheres e cobiçaram, que bate lá com Gênesis capítulo 6, pecaram contra Deus. E aí o que eles fazem? Eles chamam Enoque e falam para Enoque, olha, você é amigo de Deus, vai lá interceder por nós. Quem sabe, né, você vai conseguir a clemência de Deus e seremos perdoados, ok? Então, Enoque vai, né, tentar ver o que se pode fazer, e aí a gente entra no capítulo 15. Ele tomou a palavra e falou comigo. Eu, Enoque, né, prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Venha aqui e escuta as minhas palavras. Vai lá e diz às sentinelas, os filhos de Deus que pecaram, possuindo as filhas dos homens, né? Dos céus que te enviaram com seu intercessor, como seu intercessor. És tu que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti. Quer dizer, seriam essas sentinelas que tinham que interceder pelos homens, não os homens pedirem para eles, né?
Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomaste-as para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e geraste uma ímpia descendência. Quer dizer, não uma santa descendência, uma descendência ímpia, os nefilins. Vós ereis espirituais, ereis santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizeste como aqueles que são de carne e de sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. São os homens, né? Morre e perece. Espera aí que eu estou voltando a página aqui. Portanto, eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram, os homens e as mulheres, e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra, porque era a raça humana, né? Deus mandou eles se procriarem, criou o homem para isso, mas vai lá os anjos caídos e faz o que não devia. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais. Os anjos de Deus, desde o início, eles não foram feitos de carne e de osso, soprou Deus fôlego de vida e se tornaram alma vivente. Não, os anjos de Deus foram feitos espíritos, espirituais, eles vieram do céu, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Quer dizer, não tinha como o anjo morrer e perecer e Jesus morrer por eles. Não, nós sim, eles não. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Meus irmãos, a Bíblia diz, tem um outro texto na Bíblia, não vou achar, mas tem um outro texto na Bíblia que diz que quando nós morremos e entramos na eternidade, a gente vai ser igual anjo. Nós não vamos nem casar, nem se dar em casamento. Tem um texto lá, porque nós vamos passar para o estado da vida espiritual, corpo glorioso. Mas eu vou dar uma explicação mais profunda, porque talvez alguém vai falar assim, poxa, então vai ser chato ir pro céu, né? Eu não vou poder casar, a coisa mais linda do mundo, amar uma mulher. Presta atenção. A Bíblia fala que Deus é um Deus de medidas. Tudo de Deus é com medida, ok? Então, quando se completa o número daqueles que serão salvos, a Bíblia diz que Deus os leva. A Bíblia diz de números. Tem um momento, por exemplo, no livro de Apocalipse, eu acho, que fala assim, quando fala lá das duas testemunhas, quando fala lá de Jerusalém, quando Deus começa a tratar com Jerusalém de novo, e fala do povo que vai pisar no templo. Aí tem um momento que fala assim, e quando se completar o número daqueles, né, que hão de ser salvos, um negócio assim, o Senhor vai começar a tratar com Israel. É porque tem mais de um texto que fala sobre isso, mas o número de homens, você que lê Bíblia, você sabe do que eu estou falando, né? São assuntos, às vezes, você que está chegando no canal, você não é habituado a ler a palavra, você não conhece a Bíblia, pode ser que você vai ficar um pouquinho perdido aqui. Então eu te aconselho, né, a começar a ler a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, mas a Bíblia relata sobre o número dos eleitos, o número daqui, Deus tem número para tudo, tá bom? Então, pensa comigo, nós estamos dentro da dispensação da graça, ok? Mas estamos dentro da era do homem na terra. O que é era? A gente conhece essa expressão muito quando se referem aos dinossauros. Aí eles falam assim, a era dos dinossauros já passou. O que quer dizer com isso? Houve um tempo que nasceram, viveram e morreram seres chamados dinossauros na terra. Só que eles foram extintos. Agora nós estamos na era do homem. Quer dizer, Deus abriu um tempo de A até B, em que gerações de homens e mulheres vão passar pela terra. Famílias vão nascer e vão morrer, vão nascer e vão morrer, vão nascer e vão morrer. Os séculos estão passando. Pelo que a gente entende do estudo na palavra, parece que esse tempo é de 6.000 anos. A era do homem na terra. E a Bíblia diz que o Espírito, Deus é quem dá. Então Deus ele tem um número de espíritos humanos para nascerem na terra.
Porque o ser humano, quando ele nasce na Terra, ele vive uma vida onde ele tem a chance de se tornar vaso para a honra ou vaso para a ira. Isso eu falei no vídeo anterior, sobre o vaso da honra e o vaso da ira, ok? Então, o que acontece? E depois ele é ceifado, né? Muitos morrem porque vão sendo recolhidos para o céu e outros vão para a pena do inferno, porque o nome foi riscado do livro da vida, ok? Então, o que acontece? A Bíblia diz que nós somos provados na Terra. A Bíblia diz que nós somos provados. O que é provar uma coisa? É ver se aquilo ali é aquilo mesmo. A pessoa constrói um carro. Depois ela manda o carro para a ala de prova, para ver se realmente aquele carro tem toda a prestação que eles esperaram, que eles projetaram. Assim é o homem. A Bíblia chama os santos de peregrinos na terra. Quer dizer, quando a gente está vivendo nesse mundo, a gente está simplesmente vivendo aquilo que a nossa verdadeira natureza é. Se meu coração inclina para Deus, eu provo para Deus que eu sou aquele que pertence a Deus. Se a pessoa pertence à treva, porque ela ama o pecado, ela é rebelde, etc e tal, ela simplesmente vai viver uma vida para provar para Deus que ela não presta e ela é vaso para a ira que vai sendo preparado no seu viver. O que acontece? Deus não podia simplesmente julgar o espírito dos homens, que ele determinou na época de Adão e Eva. Eva significa mãe de todos os homens. Então Deus não podia simplesmente mandar para o inferno pessoa A e mandar para o céu pessoa B. Mas Deus ele faz com que cada um nascesse e vivesse uma vida de práticas para provar para Deus quem são. Quando uma pessoa vai parar num tribunal para ser julgada, ali é imputado sobre ela que ela cometeu um crime. Aí o que acontece? Tem que ter prova. Você cometeu mesmo? Tem um vídeo, tem um áudio, tem uma foto, tem uma roupa, tem um sangue, tem um DNA. O que tem aqui de prova? O que existe? Testemunhas que te viram lá? Porque essa pessoa pode ser acusada do que for, mas se não se encontra nenhuma prova contra a pessoa, o juiz tem que dar ela como inocente. Então, se Deus não fizesse nascer os homens na Terra, na era do homem, dentro desse período de aproximadamente 6.000 anos, Deus não ia ter prova contra, por exemplo, Hitler, dizendo Hitler foi um assassino de não sei quantos milhões de judeus, porque Hitler nem nasceu, ele não matou, as coisas não aconteceram. Como é que Deus poderia condenar Hitler, que era um homem inclinado para o mal? Vocês estão entendendo? O faraó do Japão é forte. O faraó do Egito, a Bíblia diz que chega um momento que Deus endurece o coração de faraó. Por quê? O que é isso endurecer? Deus abandonou a faraó. Você quer pecar, você quer errar, você quer ser duro, você quer ser cruel, você quer ser rebelde? Então vai. Deus entregou o faraó à sua própria natureza. É como se Deus não aconselhasse, não fizesse mais nada. Riscou o nome dele do livro da vida. E faraó viveu a vida dele provando, através de atos criminosos, que ele ia para o inferno. Então, vamos dar um exemplo 100% que a gente sabe que está no inferno. O rico, da história do rico e do Lázaro. A Bíblia conta como que o rico viveu a sua vida. A Bíblia diz que ele se regalava coisas todos os dias, vivia comendo banquetes, festa, vivia no meio do luxo. E Lázaro, tadinho, era lá fora de fora, sendo lambido pelos cães, as feridas dele. O rico ia, saía, entrava, via aquele homem morando no portão dele. Nunca falou, peguem esse homem, cuidem dele, ajudem ele, nada. E aí ele para no inferno. Por quê? Porque a Bíblia fala, né? Tem um momento lá que Abraão fala para ele, você está colhendo aquilo que você plantou em vida, assim como Lázaro está colhendo aquilo que ele plantou em vida. Você viveu regalias na terra, agora você colhe as tristezas. Ele viveu a desgraça, a miséria, agora ele... Mas não é porque era rico e pobre. Senão todo pobre que é miserável, pecador, rebelde contra Deus vai para o céu, não. Mas aqui ele está falando a nível de obras, de coração inclinado. Então Deus ele precisa que as pessoas nascessem. Agora, Deus tinha um número lá. Eu vou dar um exemplo simples, né? Imagina que Deus fala assim, eu tenho 100.000 seres, espíritos de homens para nascer na terra. E eles vão nascer dentro de 6.000 anos. Do primeiro até o último vão nascer. Então eu preciso fazer que todos eles nasçam, vivam e morram, ou não morram, porque tem a igreja arrebatada na terra, porque eles precisam praticar aquilo que realmente é a natureza deles. E aí então eu poderei julgar. Agora, se Deus ele completou o número
da era do homem, né, dos homens nascidos na terra, no céu não tem mais quem vai nascer. Não vai nascer gente na eternidade. Depois do milênio para frente, não nasce mais ninguém, porque se completou o número dos seres humanos que tinham que nascer. Se não tem ninguém para nascer, para que o ser humano vai casar no céu? Digamos no céu, porque não é bem assim. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela vai descer e Deus mesmo habitará entre os homens. E só vai poder entrar na cidade quem tem o nome escrito no livro da vida e na pedrinha branca. E por aí vai, né? Tem que ler Apocalipse lá. Vai lá, capítulo 20 em diante de Apocalipse está explicado sobre Deus habitando entre os homens. Deus, Jesus Cristo e o seu povo na Sião. A Sião é a junção dos santos gentios de todos os tempos com os santos judeus de todos os tempos. Vai formar Sião, cidade de Deus, que é na palavra curta a Nova Jerusalém que desce do céu. Então, para que vai nascer gente, se todo mundo já está completo? O número. E por que Deus chama a família, né? Jesus chama a igreja, os santos, de sua família? Somos irmãos. Por que a palavra diz que Jesus é o primogênito dentre os filhos? Então, no céu, falemos a nível assim, é Deus, Jesus e todo o povo de Deus. É Deus o cabeça e todo o povo de Deus. É uma família. É o pai e seus filhos vivendo em comunhão com ele. Ah, mas então eu não vou poder mais estar com uma pessoa? Não. Mas eu te garanto que o que vai ter lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí Deus vai revelando. Só que quando você chegar lá na glória, nunca seus olhos tinham visto tamanhas maravilhas. Paulo chega no momento que ele fala, eu vi coisas tão gloriosas no céu, coisas indizíveis. Ele não tinha como descrever a maravilha que ele viu lá. Mas Isaías, capítulo 61, já começa trazendo, né, uma primícia para a igreja. Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a trazer boa nova aos quebrantados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e aí vai. E aí chega um momento no capítulo 61 de Isaías, que eu aconselho todo mundo a ler, que ele fala o seguinte, que o Senhor vai nos colocar por reis e sacerdotes e todas as nações trarão as suas riquezas para nós, nos reconhecendo. E aí é o milênio, é só o milênio, que é só o início da glória da igreja. E depois dos santos que morreram na grande tribulação, na primeira metade, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Eles vão reinar nesse lugar, no milênio. O ano aceitável do Senhor, o milênio. Depois do milênio, céus e terras passam, tem o julgamento do trono branco. Quem nasceu no milênio vai ter ou não vai ter o nome escrito no livro da vida. O inferno vai entregar os seus mortos. Toda a humanidade, todo mundo que morreu na humanidade vai entregar. E ali vai ter o julgamento. Depois disso, então, a nova Jerusalém desce do céu. Porque quem vai para o inferno, digamos, para o lago de fogo e enxofre, vai ser ali no final do julgamento do grande trono branco. E quem sobrou entra para a eternidade habitando com Deus para todo sempre. E aí sim Deus desce para morar na terra entre os homens. Deus traz a cidade dele para a terra. Oh, glória, gente. A Bíblia diz que a cidade não vai ter nem sol nem lua, porque a própria glória de Deus vai iluminar toda a cidade. Então é por isso que a Bíblia aqui fala, no livro de Enoque, né? Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. E lá não precisa nascer filho. Falando de modo curto. Vocês são uma outra natureza, vocês têm toda uma outra... Hoje, gente, tem gente que nunca comeu sorvete. Tem criança que nasceu no mundo aí, está vivendo em extrema miséria e não sabe nem o que é sorvete. E tem criança que joga sorvete fora de tanto sorvete que tem na geladeira dela. Vocês estão entendendo que são 2 mundos diferentes, são 2 coisas diferentes uma da outra? Então os anjos, eles vivem uma vida completamente diferente da nossa. Mas uma coisa é certa, eles estão já na glória. Eles já estão na presença de Deus, eles já vivem a vida eterna.
E esses anjos caídos, que está em Gênesis 6 e no livro de Enoque, eles renunciaram toda essa maravilha, toda essa glória para viver uma vida na terra. Eles se rebaixaram ao nível do homem, que é carnal e mortal, porque teve o pecado original. O homem, por si só, já é uma raça caída pelo pecado original, ok? Salve a redenção de Cristo, é onde Deus levanta Cristo para morrer, para que todo aquele que nele crê for salvo. Quer dizer, a chance que Deus deu ao homem de se redimir, através de Cristo. Mas Cristo só pode salvar a humanidade porque a humanidade é mortal, ela nasceu na terra e ela é provada na terra. Então Deus pode salvar o homem, mas os anjos não, porque eles já conhecem a glória de Deus. Eles já nasceram perfeitos. É por isso que tem gente que fala assim, mas se Deus criasse o homem perfeito, por que Deus criou o homem cheio de pecado? Deus criava o homem perfeito e resolvia tudo. Olha lá, os anjos foram criados perfeitos. E mesmo sendo criados com toda a glória que Deus pôs neles, mesmo assim eles pecaram contra Deus. Então que garantia tem que o ser humano também não faria o mesmo? Não tem nenhuma, tanto é que caíram. Adão e Eva caíram. E Deus ia ter com Adão todos os dias no final da tarde. Só que só pode ver Deus quem não tem pecado. Adão caminhou com Deus lado a lado. Quando Deus criou os animais, sentou do lado de Adão, esperando Adão dar nome para os animais. Adão era imaculado. Eles caíram quando eles desobedeceram a Deus. E o que levou eles a desobedecer a Deus? A cobiça, a curiosidade, a influência. Mas eles pecaram. Então, meus irmãos, o nascer nesse mundo é um processo de revelar quem realmente somos. Uma vez que revela-se quem somos, a gente assume ou não a Deus e a gente passa ou não a viver pela fé. Os santos, os salvos, vivem pela fé. E eles são transformados cada dia. Quer dizer, hoje eu não tenho um corpo glorificado, mas eu já estou no processo de transformação de um corpo glorificado. Quer dizer, o corpo glorioso é a cerejinha em cima da torta. É o aval final de Deus dizendo, é perfeito. É onde que o corruptível será transformado em incorruptível. Quer dizer, Deus ele vai fazer a limpeza final. Aquilo que a nossa natureza não pode resistir, que é o pecado, no dia que Deus transformar o corpo do homem num corpo de glória, ele vai tirar. E aí nós não vamos ter nunca mais nem vontade de pecar, nem desejo de pecar, não vai passar nem sequer pensamentos de pecado na nossa cabeça. Vai ser impossível para nós pecar. Aí sim, finalmente, a gente está livre para sempre da morte. Mas até então a gente passa o processo da salvação. A Bíblia fala que nós somos transformados a cada dia. De glória em glória, de fé em fé. Por que glória em glória? Nós já estamos no processo do corpo glorioso. O nosso espírito está pronto, mas a carne está fraca. Mas a base já foi lançada. O que é a base? Cristo. E nós construímos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Tá dando para vocês entenderem então por que a gente não vai arrumar jeito de casar no céu? E não vai ter desejo. Às vezes o ser humano no céu ou na eternidade todo mundo vai ser bonito. Ninguém vai ser feio no céu. Ninguém vai ser careca, desdentado, com cara enrugada. Todo mundo vai ser perfeito. A maravilha, cada ser humano vai ser lindo, como Deus o criou realmente. Aí todo mundo vai falar, poxa, aquele homem é maravilhoso, aquela mulher é maravilhosa. Não, não vai ter isso. Porque a nossa visão, a nossa natureza, as nossas aspirações serão muito superiores a tudo isso que a gente vive aqui. Ok? E os anjos já estavam nessa condição. Só que eles caíram porque eles cobiçaram as mulheres. Então, é por isso que 11 de Enoque fala isso. Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. E eu te dou de para casa, eu não vou procurar aqui, que meu tempo já está puxado. Depois você busca aí, busca na Bíblia, quando o apóstolo fala que nós seremos como anjos, ok?